Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Química Sua Louca. A nossa aula de hoje é sobre as características do nosso átomo. Vamos lá então, pessoal. Percebam que nós temos o núcleo do átomo. Nesse núcleo eu tenho quem? Eu tenho os prótons e os nêutrons e eu tenho a eletrosfera, que é a região onde ficam orbitando os nossos elétrons, correto? Então, esses pontinhos que estão em vermelho, né? São ao total 5. Então, qual é o número de prótons? 5. Perfeito. É o elemento. Como é que eu vou saber como é que é o elemento? Eu vou lá na tabela periódica e procuro número atômico 5, porque número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu vou lá na tabela e vou achar o elemento químico boro, tá? Bom, então olha só retomando aqui, perceba que prótons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? E quantos elétrons eu tenho? Tem que ter obrigatoriamente 5. O nosso átomo, ele é eletricamente neutro, ele precisa de um estímulo de fora, um estímulo externo, para que ele fique excitado, certo? Beleza, então. Carga positiva igual a carga negativa. Vamos lá, então. Número de prótons, né, pessoal? Vamos lá, então. Totalizo aqui, ó, 4 prótons, 4 elétrons. Tudo bem? Domas, que elemento químico é esse? Eu vou na tabela periódica e procuro o número atômico 4. Tá bem? Bomas. E número 4, perdão, é o berílio. É só ir na tabela periódica procurar. Número atômico 4, berílio. Perfeito. Aqui, pessoal, quantos prótons tem? Tem 2. Bom, se é 2, eu vou na tabela periódica e procuro o número atômico 2. Quem é? É o gasélio. Tá? Então, quando a gente retomar as aulas, eu vou levar o botijãozinho que eu tenho, bujãozinho de gasélio para mais de nós brincar, entendeu? Isso é mó legal. Tá, pessoal? Então, percebam que os elementos químicos, eles são identificados pela quantidade de prótons que eles possuem no núcleo de um átomo, certo? Então, o número de prótons é como se fosse o nosso RG e o nosso CPF, tá? É o que vai, as cargas positivas do núcleo de um átomo é que vai definir que elemento é, tá? Então, ao total, nós temos 118 elementos químicos e cada um deles tem uma quantidade específica de prótons. Nenhum elemento repete, a não ser os isótopos, que são o mesmo elemento químico, tá? Que a gente vai estudar logo em seguida. Tudo bem? Então, a quantidade de prótons, né, que existe na região nuclear, recebe o nome, né, de número atômico, representado pela letra Z, tá? De número atômico, então. Bom, observe o número de prótons e elétrons, tá? Então, a gente já viu, né? Tem 5 prótons, 5 elétrons. Ok, esse próximo. Volta. Eu tenho aqui 4 prótons, 4 elétrons. Beleza, carga positiva igual a negativa. Aqui, eu tenho 2 prótons, 2 elétrons. Beleza. Então, se a minha carga positiva é igual a negativa, meu átomo é neutro, tá? Então, como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, certo? Bom, então, vamos lá. Estamos falando de núcleo. Perceba que nós estamos falando de núcleo, tá? Que é a região dos prótons ali, né? Onde concentra a maior parte da massa do átomo. Percebam que os prótons, a massa dele é de 1 unidade de massa atômica, tá? Unidade de massa atômica é uma relação que se faz com 12 partes iguais de um carbono, tá? Depois a gente vai estudar detalhadamente isso, tá bem? Bom, os nêutrons têm 1 unidade de massa atômica. E olha os elétrons, pessoal, cada elétron tem a massa de 1 sobre 1.836 unidades de massa atômica, tá? Então, pessoal, 1 unidade de massa atômica é 1/12 de carbono. Putz, muito pequeno, tá? Mas existe massa o elétron? Sim, ele tem massa, só que é muito pequena, tá? Então, diferente dos prótons e nêutrons, que têm maior número de massa, por isso que a massa se concentra na região nuclear. Tá? Então, dizemos que o número de massa é o somatório de prótons e nêutrons, tá? E essa é a fórmula para a gente calcular o número de massa. O número de massa, pessoal, é sempre um valor inteiro, tá? É o valor, então, que a gente não vai encontrar na tabela periódica. Na tabela periódica, a gente tem uma média das massas, tá? E vocês entenderão logo a seguir. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui, vamos fazer, eu tenho 4 prótons, que são 4 vermelhinhos aqui. Quantos nêutrons? Eu tenho 5. Então, eu vou somar 4 e 5, totalizo
obviamente, né? A massa igual a 9 unidades de massa atômica, tá? Em relação a esse átomo aqui, a massa é 9. Número atômico, 4. Tá? Vamos lá, então. Analisa a tabela. Indica a alternativa que apresenta somente espécies que são neutras, né? Então, para que seja neutro um átomo, o número de prótons, carga positiva, tem que ser igual à carga negativa, tá? Então, aqui eu tenho 17 prótons e 17 elétrons. Bom, é neutro. Aqui 17 prótons e 18 elétrons. Aqui já está eletricamente carregado. O mesmo ocorre aqui e aqui está neutro. 18, 18. Números iguais, positivos iguais a negativos. Então, essas duas espécies são neutras, tá? X e W. Vamos lá, então. Os átomos do elemento químico índio, com número atômico igual a 49 e massa igual a 115. Bom, isso é só aplicação de fórmula, tá? Sem mistério. Se o número atômico dele é 49 e massa 115, né? Então, quantos nêutrons vai possuir? Vamos lá, vamos colocar na fórmula e vamos isolar esse nêutron aí. Vou fazer massa menos próton e vou achar o número de nêutrons, tá bem? Só aplicação de fórmula, sem mistério. O átomo de cloro, né? A massa dele é 37, sempre o maior valor é a massa, porque a massa é prótons, né, e nêutrons, então sempre o maior valor é a massa. Tem o número de nêutrons igual ao de cálcio, tá? O número de massa de X, vamos lá então, quer saber a massa de cálcio? Bora então, né? Eu tenho mesmo o número de nêutrons, eu sei que eu vou para achar nêutron aqui em cloro, tem que fazer 37 menos 17. Aí eu vou achar 20 nêutrons. Então, quer dizer que cálcio também tem 20 nêutrons, certo? Então, se o número atômico dele é 20 e nêutron é 20, a massa é 40. Tá? Simples assim, só aplicação de fórmula. Bem, pessoal? Bom, aqui. Observe a tabela abaixo, né? O número atômico de X é 13. Então, qual é o número de prótons? Eita, 13. Elétron, não tá falando que é carregado, né? Então, tá neutro, então também é 13. O número de nêutron, bom, só tem a massa, tem o próton, pronto, não precisa mais nada, né? Só fazer. Tá? Achei, então, 14. Bem de boas. Y, se o número atômico dele, número de prótons, perdão, é 16, elétrons também é 16, é porque o número atômico também é 16. E nêutron é 17, então o número de massa é só somar esses dois, 16 mais 17. E deu 33. Só aplicação de fórmula, sem mistério. Certo, pessoal? Bom, vamos lá então. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes a saber. Uma delas é o núcleo, constituído de prótons e nêutrons, né? E a outra é uma região externa, que é a eletrosfera, tá? Por onde vão circular os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, né? Qual a alternativa correta? Bom, vamos analisar uma a uma para a gente já dar uma estudada, foi mal. Prótons e elétrons possuem massas iguais? Não, já vimos que próton é uma unidade de massa atômica e elétron 1 sobre 1836. Ok, já descartamos a letra A. Os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo? Eles não têm maior massa, mas ocupam maior volume do átomo, né? Do átomo, porque a eletrosfera ela é gigante em relação à região nuclear, tá? O núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor. Bom, C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Sim, tem maior massa. E ocupa maior volume? Não, né? Quem ocupa maior volume é a eletrosfera, tá? Portanto, a letra D, entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa? Sim, porque prótons e nêutrons constituem a massa do átomo, mas ocupa um volume muito pequeno em relação ao volume total. Bem? Portanto, letra D é a alternativa correta. Tudo bem? Para encerrar, então, pessoal, aqui, essa parte, essa aula de hoje, né? Nós vamos estudar a semelhança entre eles, tá? Então, o que tem igual neles aqui, né, pessoal? Tem o número de prótons. Então, nós estamos falando do mesmo elemento químico. E é aqui nesse ponto que eu queria chegar com vocês, tá? Que é a questão da massa presente na tabela periódica, tá? Então, a massa que tem presente na tabela é uma média ponderada de todos, tu imagina. Se a tabela periódica é algo para facilitar a nossa vida, algo que a gente carregue na bolsa, né? E tenha mais compactado para poder estudar, trabalhar, se eu colocar todos os elementos com todas as massas que existem, vai ficar enorme. Então, todos aqui têm o mesmo número de prótons. Então, obrigatoriamente, é o mesmo elemento.
Então, dizemos que elemento químico, né, é o conjunto de isótopos, tá? Vamos lá então, pessoal, olha só. Segundo a IUPAC, que regulamenta o ensino de química, os elementos químicos têm que ser dotados da simbologia, ou seja, o símbolo do carbono, símbolo do cloro e do ferro. Geralmente o nome é dado conforme a sua origem, pode ser dependendo de onde foi descoberto, né? Geralmente é latim, tá? Massa e número atômico, tá? Tem essa anotação geral. Então, olha só, o nome do elemento é cloro, massa 35, número atômico 17, prótons 17, elétrons 17, e neutro diminuo para obter o total. Ferro, massa 56, número atômico próton e elétron 26, e neutro é a subtração 30, tá bem? Então, pessoal, agora nós vamos falar dos íons, tá? Para encerrar nossa aula de hoje. Bom, os íons, pessoal, são cargas positivas ou negativas, tá? O nosso átomo, ele é eletricamente neutro, e quando aparecer uma carga positiva, é sinal que está sobrando, então perderá elétron. Quando aparecer negativo, ele vai estar carente, precisa receber para estabilizar, tá? Berílio mais 2, o que acontece? Quando é cátion, pessoal, tá dizendo que está sobrando, então ele precisa doar 2. Então ele perde 2 elétrons, tá? Ele tinha aqui, né? Opa, perdão. Aqui, berílio, né? Número atômico 4, tem 4 prótons. E como ele é mais 2, ele perde 4, dos 4, 2 elétrons, então ele fica só com 2. Eu chamo de CPPEL, cátion positivo, perde elétrons, tá? E aqui, por exemplo, o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele tem, totalizando 8 prótons e 8 elétrons no estado neutro. Mas quando aparece menos 2, é sinal que ele vai ganhar mais 2 elétrons, ficando com 10 elétrons na camada nas camadas eletrônicas. Eu chamo de ânion, que é ânion negativo, ganha elétrons. Tá? Então, por aqui encerramos a nossa aula de hoje. Beijão, então, pessoal. Não esqueça aí de curtir e compartilhar no canal Química Sua Boca. Beijão e até o próximo vídeo.